E ao tocar o violão, eu mostrei vários instrumentos, preparo ele com o som da voz e etcétera, e ao mostrar o violão e tocar o violão para ele, a gente percebe não só que ele responde, porque ele consegue compreender muito bem o que a gente fala e entender e às vezes responder, mas ele não fala. Então ele compreende, mas não fala. E aí ele mostra pra gente que ele tenta fazer os movimentos e não conseguia antes. Desta vez, após algumas sessões, ele está começando a trabalhar a delicadeza das mãos e tocar Uhum. com os dedos de uma forma que não era feito antes. Ou seja, novas conexões foram feitas porque um trabalho sonoro foi oferecido. Olá, pessoal, está começando mais que um podcast, seja bem-vindo. Para você que não me conhece, sou Rafael de Oliveira e hoje no Mais Que Um Podcast aqui em Campinas, Barão Geraldo, hoje estou com ele, Diogo Camargo, professor de yoga, terapeuta e também um professor especialista em Sound Healing, de um projeto, de uma metodologia que ele trabalha a cura através do som e das frequências. Então, queria apresentar para vocês ele aqui. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado, E vamos Rafa. gravar um conteúdo bacana hoje, né? Com certeza. Hoje também estamos fazendo aqui o nosso make-off de bastidores, para quem não Sim. conhece o podcast, para poder acompanhar conosco. Diogo, eu queria começar falando do projeto Soma, tá? Legal. Que hoje o objetivo desse podcast é mostrar para pessoas que praticam yoga ou que têm essa vontade de conhecer, se aprofundar mais, né, sobre essa mentoria que você vai estar ministrando. Mas antes, fale um pouquinho de você. Legal, valeu Rafa, incrível estar aqui com você e Massa. uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o Soma e como ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo, mas antes de entrar no nosso projeto, como você falou, eu sou o Diogo Camargo, sou professor de yoga, sou musicoterapeuta, trabalho nessa área há mais de 20 anos, venho de uma família de professores de yoga, meus pais são professores de yoga, minha tia, minha irmã, minha esposa, todo mundo na família Sim, trabalha com yoga. Tenho a formação de musicoterapeuta como na FMU, que eu fiz em São Paulo e me legal. formei em 2005. E de lá para cá eu atuo com o trabalho do yoga, junto com o trabalho do som, que sempre estiveram juntos na minha mente, na minha forma de trabalhar e de interagir. Eu fiz as 2 formações praticamente ao mesmo tempo, quando eu comecei a dar as minhas aulas de yoga, a trabalhar como musicoterapeuta, fiz as formações ao mesmo tempo. Cheguei a fazer a formação de yoga quando eu tinha 15 anos, mas não Sim. dei sequência, mas fiz muitos cursos, não só na área do yoga, como também na área do Vedanta, do autoconhecimento, dos mantras, Uhum. e vários cursos também na parte da musicoterapia, fiz o antropomúsica, que é a visão da antroposofia na música. Então eu venho de uma jornada de não só de uma visão acadêmica, mas também Sim, de uma visão holística do ser legal. humano, né? Uma visão humanista, holística do ser humano, não mística, mas científica mesmo, porque o yoga é uma filosofia científica e traz uma visão muito poderosa de como trazer harmonia e organização para o ser humano. E a musicoterapia, e junto a essa visão, tem a mesma proposta de Uhum, trazer essa afinação deste instrumento que somos nós. uhum. E uma coisa que é legal, Diogo, porque quando a gente fala sobre frequência, a música ou o som, as pessoas elas não, às vezes que pensam assim, poxa, mas será que eu posso entrar nesse curso? Só que as pessoas não percebem que a nossa própria voz já gera frequência. Por isso que fala que a palavra, ela tem poder. E através dos mantras, das frequências, vai ter uma pergunta, né, que fizeram aqui, se precisa ser músico para participar de uma mentoria dessa. Basta ela querer. Porque lá dentro do curso, a gente vai falar sobre isso, né? Sim. Então não precisa necessariamente tocar um instrumento de cordas, um piano. Vou falar dos instrumentos mais simples, né? O piano, não mais simples, mas mais conhecidos. O piano, um teclado, ou um violão. Então, a própria voz
ou através de instrumentos que você trabalha como sinos, vasos, eles já ajudam a equalizar a frequência das pessoas. Tô Sim. correto? É, correto, porque esse assunto ele é um universo muito grande, né? E, obviamente, em poucas palavras, a gente não consegue falar tudo o que a gente precisa, mas vale a pena você investigar essa realidade, porque é muito poder que Uhum, existe no som da própria palavra, da própria voz do ser humano, uhum, onde a nossa voz possui harmônicos, né? Pela própria matemática, você estuda a série harmônica, cada voz é única, é uma impressão digital única de cada ser. Então a sua voz, ela tem parâmetros de harmonia que são exclusivos do Rafael, uhum, exclusivos do Diogo, e isso é maravilhoso para que você possa explorar e potencializar essas frequências que são suas na sua própria matéria, da sua própria casa. uhum, Então nós no nosso curso nós vamos desenvolver esse instrumento de forma muito poderosa, mostrando para você como utilizar a sua voz de forma eficiente, não só para cantar ou ter uma performance artística, mas para falar, para se comunicar, para se expressar, para que você possa atuar como um ser que comunica algo para além das palavras e seus significados. uhum, sim. Né, então isso é muito profundo. Então esse curso que a gente vai oferecer, ele não tem só a proposta de ensinar técnicas ou mostrar coisas interessantes para você, mas para ser um processo de autoconhecimento, onde você vai conhecer como você funciona de forma muito profunda, Uhum, coisas que as pessoas não sabem fazer. exato. Elas precisam de um processo de experimentações. Uhum, E isso no nosso curso nós teremos. uhum. E, Diogo, como você falou, você já vem de uma família que sempre esteve envolvida com yoga. E em que momento você se deparou para começar a se aprofundar no Soma? Bom, antes de ser Soma, né? Como Sim. que começou? É muito interessante essa pergunta, porque na minha formação de yoga, eu sempre gostei da prática de yoga, um pouquinho dos asanas, mas Uhum, gostava mais de estudar a parte filosófica do yoga. E eu entendia, enquanto mais jovem, de que a prática corporal era muito legal, mas eu não conseguia, às vezes, me envolver tão profundamente nessa parte. uhum, Então eu não dava aulas de yoga, de asanas. Eu tinha o yoga para mim, para minha vida, e não dava aulas no começo das minhas formações. E aí, quando eu me formei como musicoterapeuta e vi que eu tinha que cuidar de pessoas usando a música, que é uma ferramenta muito poderosa e sutil ao mesmo tempo, como é que eu cuido de pessoas com a música? Que esse foi o meu desejo desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, como eu curo pessoas com som. Não sei por que isso vem da gente, cada um com estruturas e propósitos que acontecem na nossa alma, e isso vem comigo muito forte desde que eu me conheço como gente, como o som ele vai atuar para essa afinação do ser humano. Então eu sempre quis estudar isso. E aí quando eu fiz a formação de musicoterapia e tive que atender pessoas de diversas qualidades, com diversas eh, situações em que eu tinha que lidar com essa diversidade de cuidado, eu precisei de me envolver mais com o yoga no sentido de sentir meu corpo, uhum, como meu corpo funciona, como meu corpo se movimenta, como meu corpo respira, como meu corpo emite os seus sons, como isso vai fluir. E aí eu juntei isso tudo na minha mente, na minha forma de trabalhar. Então, a musicoterapia, o som, ele entrou junto desse trabalho de consciência mais profunda, não só de aplicar uma técnica de um som, de aplicar um instrumento no corpo da pessoa, mas de entender como as coisas realmente funcionam, uhum. né, nesse meio, E já são quantos anos já nesse segmento? Desde quando você começou? nesse Como segmento. profissional? São mais de 20 anos, né? E só um adendo dentro dessa história, a música me despertou para o yoga, não foi nem a minha família, que eu venho de Hum, uma família de professores de yoga, que eu gostava do yoga, mas quem me despertou o interesse para o yoga foi a música, hum, foi o som.
Então, eh, há mais de 20 anos, como estou formado desde 2005, eu venho trabalhando com a massagem sonora, com esse estímulo tanto do trabalho individual quanto do trabalho coletivo, oferecendo essas experiências desses banhos sonoros, Uhum. dessas imersões através do uso do som, de diversas formas, diversas maneiras, de diversas técnicas. Uhum. Então, foi assim que eu unifiquei e vim trabalhando até então, vendo a eficiência, como isso realmente funciona. Uma vez só uma história Uhum. rápida Claro. aqui, eu estava com um suame é uma espécie de um padre, alguém, um sacerdote ali, que estava em casa, ele veio da Índia, ele estava dando umas palestras aqui no Brasil e eu perguntei para ele, falei um pouquinho sobre, não, a musicoterapia, a massagem sonora, fiquei falando sobre o trabalho do som, eu faço isso, tem a mesa lira, fiquei falando para ele. Ele olhou, ouviu tudo aquilo e falou: "Muito legal, mas funciona?" Ele fez a pergunta mais simples e mais E honesta e objetivo. perfeita: "Funciona, então continua. Que Então legal. continue a fazer", né. Então, desde então eu continuei fazendo e vi muitos, posso dizer, milagres a respeito desse trabalho. É, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bom, você que está acompanhando, então já percebeu que aqui tem bastante conteúdo, bastante informação, e já te convido para seguir o nosso podcast e também seguir as redes sociais do Diogo, que vai estar passando aqui embaixo. E vamos falar então do Soma. Ó, presta atenção, você que quer se aprofundar, né, no sound healing aqui no Brasil, especialmente em Campinas, que depois nós vamos espalhar, né, para o estado de São Paulo e vamos ganhar em outros estados. Mas esse projeto, quando o Diogo me falou do Soma, eu achei fantástico, Diogo, né? Então, antes da gente falar do que é o Soma, mas o propósito do Soma, eu queria que você me falasse aquilo que a gente conversou nos bastidores, que da ideia de criar-se uma comunidade onde esses terapeutas que serão seus alunos ou serão seus mentorados ali contigo, o que eles podem esperar do Soma? Depois a gente vai falando um pouquinho mais. Eu Legal, vou começar de trás para frente do Soma. legal, legal. Olha, eu como tive essa trajetória desses 20 anos de trabalho, 20 e poucos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos públicos com necessidades especiais, sem Sim. necessidades especiais, jovem, criança, bebê, mãe, neném na barriga, adulto, idoso. Uhum. Hoje eu ainda trabalho com a faixa dos idosos, né, eu tenho um coral de vovós, que a gente faz um trabalho de Fazer um trabalho musical musicoterapia, com elas. sim, muito, muito especial. Então essa gama me trouxe muitas experiências e conhecimento junto a essas experiências que você não tem nos livros, você Sim. não tem no meio acadêmico, né. Você tem as formações em musicoterapia, você que é musicoterapeuta que faz uma formação, faz uma pós, você tem as interações, você pode fazer os seus estágios com esses públicos todos que eu falei, mas a experiência vai trazendo para a gente uma maturidade sobre como esse conhecimento funciona, né. Na prática. E na prática, e como minha formação ela é bem peculiar, que eu venho do trabalho do yoga junto com o trabalho do som, a construção de como a gente vai oferecer esse método, ele se torna muito preciosa, porque ele vai compor um trabalho, por isso a palavra soma, né, que é soma significa corpo, e dentro da palavra soma tem o Om, que é o som Uhum. primordial, você tem o som, ou seja, é uma palavra que me representa em relação a um trabalho que vai englobar esse corpo com som. Então ela tem essa perfeição de juntar toda essa ideologia, vamos dizer assim, de mostrar para esse corpo, para esse ser humano que está aqui com sua vida, com seus assuntos para lidar, com suas questões, as suas demandas para viver, independente das necessidades de cada um, existe um caminho de liberdade para você. E que eu consigo oferecer para esse indivíduo esse caminho de liberdade através de 3 partes principais, onde esse corpo é envolvido, né,
onde eu vou ser interessado em movimentar esse corpo, sentir como esse corpo se movimenta, como esse corpo respira. Vou sentir como esse corpo ressoa enquanto som, não só em relação à própria voz, mas em como o som flui junto com ele, e isso faz toda a diferença, porque quando a gente experimenta sentir o som de uma forma mais profunda, você aumenta a capacidade do indivíduo de sentir. E isso cabe o nosso adendo aqui: quem não sente, não sabe. Uhum. Para saber, eu preciso sentir. Precisa experimentar, precisa passar pelo Se processo. eu só sei uma informação, aquilo não tem valor, porque aquilo não é vivenciado. A matéria precisa viver e sentir, e não tem nada mais poderoso do que movimentar, respirar e ressoar som. Uhum. Porque o som ele vai realmente fazer um trabalho de conectar Tá. as coisas. E aí tem a questão do som, né, do corpo, e de você sentir essa como isso vai funcionar, né. Então a ideologia do trabalho do Soma, ele vai de encontro a construir essa comunidade que não só vai aprender técnicas para ensinar o indivíduo a tocar instrumentos no corpo do outro e etcétera, mas para um processo de autoconhecimento, onde ele vai sentir como aquilo funciona nele. E a partir daí ele vai ter conhecimento de como fazer isso para o outro. Uhum. Em resumo, então, no Soma, ele vai passar por um processo de aprendizagem na prática daquilo que ele vai poder replicar depois, né, com Com os os atendimentos. atendimentos dele. Que Então, tanto é individual ou como em grupo, ele pode oferecer o trabalho da forma muito diversa, porque é um trabalho que se encaixa com qualquer coisa que você de repente já faça. uhum. E o mais legal disso, Diogo, quando a gente fala de propósito, porque é claro que uma terapia dessa ela tem um custo. Isso vai ajudar também esse profissional a aumentar a receita dele, né, oferecendo esse, essa metodologia tua. Mas além disso, o benefício que a gente vai falar do que isso traz para o atendimento, para a pessoa que está passando por esse atendimento, como você já teve um grande exemplo, que depois nós vamos falar sobre isso, mostra que realmente o Soma você pode agregar no teu dia a dia para você, como também agregar para as pessoas que estão à sua volta ali nesses atendimentos. E o mais legal é que você tinha falado da comunidade. Fala um pouco da questão porque não é só a mentoria, né? O Soma, além dessa mentoria, de ele fazer esse treinamento, ele tem uma comunidade que vai poder participar, correto? Fala um pouquinho da comunidade. Então, como a gente vai é uma proposta mais profunda do que simplesmente ensinar uma técnica para o meu paciente, para o meu aluno, nós teremos os ambulatórios sonoros, onde ele vai botar em prática aquilo que ele aprendeu nos Aham. módulos. E o que é ambulatório sonoro, só para ficar claro? Então, no nosso curso, nós temos 6 módulos. Obviamente que o conhecimento ele vai para além dos 6 módulos e nós vamos construir, e esse é o convite que eu faço para você que está nos assistindo, que é Pode olhar para a câmera e fazer o convite ali. você que está nos assistindo, entender que você vai fazer parte de um processo de autoconhecimento e de aprendizado de técnicas, mas que você vai poder ser agenciado ao final dessas técnicas, porque você vai continuar atuando dentro da metodologia das E na técnicas nossa que a gente fez. e na comunidade E também. na comunidade também. Então a ideia é que a gente venda o terapeuta Soma, ele que vai atuar dentro dessas técnicas Ou seja, em qualquer lugar do Brasil, em até qualquer fora do lugar do mundo. Brasil. Exatamente, porque a gente vai vender esses atendimentos Uhum. para o E mundo através desse agenciamento do terapeuta. e Então ele vai. sim, mas quando a gente fala do o ambulatório, o que é o ambulatório para ele que vai participar da mentoria? Então, o ambulatório sonoro ele vai acontecer nos 6 módulos, ele acontece 6 ambulatórios. Então você tem o curso que vai acontecer, né, da 1 às 18,
no sábado, e no domingo, das 9 ao meio-dia, é o ambulatório sonoro, onde nós Na vamos prática. colocar em prática aquilo que aprendemos no módulo anterior. Uhum. Então, nós teremos um atendimento à população e as pessoas vão poder se inscrever para fazer parte desse ambulatório, para Uhum. ser atendidas Ah, que legal. por nós, para a gente fazer esse atendimento para a população e botar em prática aquilo que os alunos vão aprender. Ó, então já fica a dica para você que quiser participar do ambulatório, né, como um paciente, é gratuito para quem Gratuito. tem que ver as vagas, né? Tem as vagas e vai ter lá uma doação consciente que você Uhum. pode oferecer pelo trabalho, porque tem os Sim, sim. custos do lugar, Da operação. da operação, mas teremos os atendimentos para as pessoas. Então, ó, então você que está nos assistindo, aqui embaixo vai passar um link, né? Você pode também na descrição ou no Instagram do Diogo, que lá com certeza vai ter o contato para você fazer a sua inscrição. E para você que quer participar do Soma, não perca, as vagas já estão abertas, começam agora, né, já nesse mês. E você já pode sim fazer sua inscrição e estar participando. Então, já falamos do ambulatório, falamos dessa comunidade, que ó, veja só que interessante. Você participa da mentoria, se torna um aluno, passa de aluno para um mentorado. Nesse mentorado, você vai ser agenciado nível Brasil. Então, se você é de qualquer lugar do Brasil que vai vir para fazer a tua mentoria aqui com o Diogo, aqui em Campinas, e voltar para a tua região, ainda vai ter todo um trabalho para divulgar esse trabalho seu junto com a nossa comunidade. Então, há pessoas que chegarem através do Diogo, sozinho. não vai. E o Diogo vai estar ali através das redes sociais dele, falar, olha, tem um profissional que foi um mentorado meu que está na região tal, que vai poder te atender. Então, veja, não é só a entrega, né, de um curso, ou independente se ele é na prática online, mas também todo esse acompanhamento. Também. E o legal é que, embora eu tô aqui na posição de oferecer um caminho, de um conhecimento, de coisas que você vai aprender na prática ali, se envolvendo, nós vamos construir juntos essa metodologia. Não que eu não tenha Legal. na minha mente o que já é para ser feito, mas eu não conheço você, eu vou conhecer você, e cada um é único. Uhum. E através do seu potencial, nós vamos explorar e criar um caminho que é só seu. Legal. Embora nós estamos dentro de uma proposta, de uma metodologia, não é todo mundo igual. Uhum. E a gente vai poder oferecer uma terapia profundamente genuína daquele indivíduo. Então, fazer parte da comunidade do Soma significa que você vai se desenvolver enquanto indivíduo e não só enquanto parte só de um grupo, né? Você não vai ser a voz só do Diogo, a extensão da voz do Diogo. Você vai ser a sua voz, o seu trabalho em evidência, sendo potencializado pela força de uma egrégora de um grupo. Uhum. E isso tem muito poder, porque as pessoas hoje, nós temos uma sociedade adoecida que deseja pertencer a algo profundo. Uhum. E a gente precisa de amarrar todos os pontos. E então, a ideia desse ecossistema Soma significa que você vai aprender algo para oferecer um caminho de liberdade também para as pessoas que você toca, e você também vai ganhar sua renda, seu dinheiro, ter de repente o seu trabalho sendo remunerado pelo que você está fazendo, e a gente vai te ajudar em todo esse sistema e acompanhar depois. Então, se terminou os 6 módulos, você pode continuar com a gente, porque nós não pretendemos te abandonar e tchau, só vender o teu curso. Não, a gente pretende que você possa, se você quiser refazer os módulos no próximo ano, na próxima você pode turma fazer. Você que já é formado, você tem uma ajuda, uma reciclagem. É uma reciclagem que você pode fazer full time. E a gente pode fazer também, junto com você, a gente pretende construir alguns eventos pontuais, retiros específicos para pessoas que, nesse primeiro módulo, a gente não vai ter ainda o curso propriamente online, mas a gente vai ter em breve para você todo o curso online e os encontros gravados, presenciais, que a gente vai fazer os retiros. Né? Perfeito. Uma coisa legal que o Diogo tinha dito para mim, que isso é uma coisa bem bacana.
Esses encontros, ele pode ser feitos em Campinas, e a gente pode criar, né, a gente não, o Diogo tem com um projeto de criar eventos em outros estados, e você que é aluno vai encabeçar esses projetos junto com o Diogo. Então, imaginando que você esteja na região norte, na região sul, centro-oeste, enfim, se você realmente entende o que é o Soma, entendeu o que é o Soma, o benefício que ele pode trazer para você, não só financeiramente, mas no propósito de ajudar pessoas. E eu digo isso, Diogo, porque o que a gente vê, né, eu atendo, né, já tivemos várias entrevistas aqui no podcast, médicos que falam que hoje o maior mal da sociedade é a ansiedade, é a depressão, e as pessoas tratam-se com remédio. Agora, imagina você trazer de forma natural uma cura para essas pessoas através do Sound Healing. E essa melhoria, né, a gente consegue mostrar e comprovar, porque nós temos um caso, um case de sucesso aliás, são vários cases, mas a gente tem um aqui em específico, né, Diogo, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas o mais importante, venha fazer parte do Soma. E se você entendeu o que realmente o Soma pode te entregar, ele vai ser uma ferramenta fantástica para ajudar no teu propósito de vida e ajudar outras pessoas, né, Diogo? Então, essa coisa que você falou de ter a comunidade, ele faz a mentoria, depois ele pode fazer uma reciclagem, ele está na região dele, precisa de um suporte do Diogo, né? Vai ter encontros mensais online que você vai poder tirar dúvidas, né? Sem contar também, não tem instrumento, o Diogo tem acesso também para que você possa estar tendo esses instrumentos em mãos. Então, Diogo, eu estou aqui com o portal do Soma aberto, Uhum. e o nosso Soma ele começa com uma pergunta, né? De onde você está para onde você quer chegar, né? Então, o Soma até fala que insegurança para conduzir sessões, excesso de teoria solta sem aplicação, falta de metodologia estruturada, sem prática, revisão, sem acompanhamento e pós-formação. Então, tudo isso que antes a pessoa não tinha, ele passa até agora no Soma, que é a segurança para conduzir os atendimentos, o atendimento técnico aplicado, o repertório na prática metódico, né? Ou seja, ele vai participar do ambulatório, baseado na teoria, põe na prática, e vai ter esse acompanhamento seu supervisionado e toda uma formação tua, né? Que ele vai ter esse apoio. O que mais você pode complementar para ele, assim, que você pode dizer, olha, se você tem essa dificuldade, pode ficar tranquilo que aqui com a gente, com o Soma, você vai estar, assim, amparado, Diogo. O que você pode dizer? Então, nesse processo de imersão no nosso curso, desses 6 módulos, que ele vai mostrar para você um caminho para que você possa usar o som de uma forma muito responsável e adequada para você e para o outro ou para o grupo que você vai trabalhar. Porque ele vai mostrar para você a forma, porque não é simplesmente tocar um instrumento ou fazer as coisas, a técnica. O procedimento, ele é preenchido pelo indivíduo que está fazendo o procedimento. E quando você está falando de som e de palavra, como a gente fala, né, a palavra tem poder. Uhum. A palavra, ela é a ponte que vai levar uma intenção, uma profunda ação daquele que está fazendo a terapia. Então isso tudo será ensinado e é um conhecimento profundo do sentir. Como eu falei para você, a sociedade tem uma crise imensa sobre o sentir. As pessoas, elas julgam as próprias vidas a partir do que elas pensam a respeito delas, Sim. do que elas analisam intelectualmente sobre a própria vida. Então elas criam protocolos, classificações e caixinhas dentro delas que, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, mas nada disso foi sentido. Então, se não tem um sentido, não foi percebido. Então não tem para onde você ir com essa informação. Você só tem para onde ir quando você dá um sentido, um sentimento. E esse processo não tem nada mais poderoso do que o yoga e o som para trazer para você começar a sentir. Por isso que esse curso ele é mais importante do que se você vai trabalhar com isso ou não. Como que você vai aplicar isso? Isso é um processo que vai ser maturado com você a partir desse conhecimento que você vai adquirir no fazer, né, do trabalho. Uhum. E eu sou suspeito para dizer, mas é uma grande oportunidade para todos nós. Se queremos um mundo melhor, eu preciso de pessoas que sentem melhor. Uhum.
Se eu quero um mundo onde as pessoas vão se tornar mais gentis, eu preciso despertar essa qualidade dentro da minha própria casa, do meu próprio corpo. Uhum. E isso as pessoas não sabem fazer. Então elas têm como aprender. E aprender com quem? Comigo? Não, com o próprio corpo delas. Uhum. Com o próprio trabalho sonoro delas. Entende? Porque eu tô aqui não para ensinar as pessoas, mas para mostrar quem é que manda e quem é que sabe sobre você, que não é você, é teu corpo. É o som, é a natureza que sabe como as coisas funcionam e você precisa olhar para quem sabe e aprender com quem sabe. Então o que eu vou fazer é conduzir você para entender como a natureza funciona e a partir daí saber o que você tem que fazer. Legal. A gente está acompanhando aqui, e a gente está mostrando um pouquinho do projeto do Diogo aqui no site, para que você que está começando a entender a profundidade do que é o Soma, e a gente fala, ele é feito para quem leva o som a sério, mas para quem que é esse projeto, né? Aqui no próprio site, depois você vai acompanhar, vou deixar aqui o link do site, que são professores de yoga e meditação, terapeutas integrativos, profissionais do universo holístico, iniciantes comprometidos que estão fazendo yoga, têm paixão pelo yoga e quer se aprofundar mais, que nem o Diogo falou. Primeiro você vai se autoconhecer para depois você poder aplicar no decorrer desse crescimento dessa comunidade. E lembrando que a gente está montando agora a nossa primeira turma, né, Diogo? Está bem legal, né? Então vai ter bastante conteúdo para vocês aqui a partir da semana no Instagram do Diogo. Então a gente convida você que está assistindo esse vídeo, se você, de repente você acredita que não é para você, mas é para algum amigo, alguma amiga, alguém que você olha que precisa receber esse conteúdo, receber até o corte, né, que nós vamos subir, encaminha para essa pessoa, manda um link do site. E outra coisa legal, né, Diogo? Ele começa agora esse mês, mas esse vídeo ele vai impactar muitas pessoas no decorrer da semana. Se a pessoa não conseguir participar do primeiro módulo, quiser participar do segundo, ela já entra e continua, não tem problema. Que não necessariamente um precisa fazer o módulo 1 para fazer o módulo 2, né, Diogo? Exato. Vamos falar um pouquinho desses módulos? Vamos. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho a tela. Nós temos 6 módulos presenciais, certo? Uhum. Cada módulo foi desenhado para construir sobre o interior, criando uma jornada de aprendizagem progressiva e com prática real em cada etapa. Bem legal isso, tá? No primeiro aqui, ele fala... Vou deixar você falar, senão eu vou falar muito. Não, legal. Vamos lá, Diogo, fala um pouquinho. Nós temos o primeiro módulo onde nós vamos mostrar para você, vamos falar sobre a voz e os recursos sonoros, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o poder do som, como as coisas vão como esse universo sonoro ele é poderoso para Pode falar olhando para a câmera para chamar né? esses profissionais. Como o som ele é poderoso e eu preciso ancorar esse conhecimento porque assim, no meio do sound healing, dos recursos sonoros, da musicoterapia, existe trabalhos sérios, mas existe todo um trabalho às vezes que ele é superficial e não profundo nem embasado em evidências, apenas em a venda de um curso ou de uma coisa mercadológica que não tem qualidade. Então, trabalhos sérios precisam existir para que a gente possa mostrar como é um trabalho profundo quando a gente vai falar sobre frequências, o que isso é, como isso atua no corpo. Isso as pessoas hoje em dia têm às vezes informações na internet, né, no mundo, que as frequências, escuta tal frequência e você vai ficar milionário, escuta tal frequência e você vai ter todas as doenças curadas. E aí as pessoas compram essas coisas e colocam a expectativa de uma cura numa situação que não tem embasamento nenhum. Então é necessário que tenha profissionais que possam explicar como esse mundo, que é mais profundo e complexo, que a gente precisa mostrar para você, funciona. Porque de fato tem um poder no som, mas ele precisa ser orientado por quem sabe fazer. Uhum. Então a gente vai mostrar nesse primeiro módulo e falar sobre, como o Rafa falou, desse instrumento primordial que é a nossa própria voz. Certo. Que está aqui. E no segundo módulo? No segundo módulo você tem... Todos os módulos vão ter o ambulatório sonoro, né?
Aí tem a integração de práticas, nós vamos ter ensinar a você um pouco sobre o trabalho dos instrumentos, como a gente interage com os instrumentos, quais instrumentos são adequados para você utilizar. E a gente vai entrar mais fundo nessas partes e ir mostrando para você. O terceiro módulo também, porque tem muitas qualidades para falar desses instrumentos. O quarto módulo também, os fundamentos do sound healing, para que a gente mostra como você fazer o trabalho para o coletivo, como você oferece os banhos sonoros Uhum. para o paciente, o indivíduo ou o coletivo. Tudo isso mostrando quais são os cuidados que você deve ter com cada público, porque como a gente tem a experiência de todos os públicos que a gente trabalhou ao longo desses 20 anos, a gente tem especificidade de cada grupo, de Uhum. cada indivíduo. E a gente vai aprender a fazer essas análises. Eu vou trazer para você umas fichas de anamnese, de coisas importantes para você avaliar no seu indivíduo, no seu paciente ou no grupo que você vai trabalhar, para que você possa entender qual a melhor Uhum. estratégia para você atuar com o trabalho do som. Ou seja, não é só a Não. teoria, tem a prática, mas também tem um material Tem didático para. material didático, vai ter uma apostila para cada módulo. Uhum. E aí nós vamos botar em prática o que nós aprendemos nessa parte teórica. Mas, como eu disse, é muito conhecimento para pouca vida. Vale a pena investir uma vida inteira para isso. Então, portanto, a gente estuda no módulo, mas o estudo é infinito. Você tem muitas coisas para estudar além do módulo aí. Uhum. Aqui Tem só o último perdão. módulo ali, que a Vibração? gente vai falar sobre a aplicação da tecnologia, porque tem as frequências, tem a parte das tecnologias que a gente também vai mostrar para você, para você entender como que você usa essa parte tecnológica a seu favor também de forma adequada e não de forma aleatória, como Sim, é sim. mostrado às vezes na internet, né? Então tem isso Uhum. que a gente vai mostrar no curso. E vai ser um curso de 6 módulos e como eu falei para você, a gente vai ter a prática dos ambulatórios sonoros aos domingos, onde vamos atender a população, e eu vou estar na supervisão com vocês. Eu e a Ana, minha esposa também, vai estar nessa orientação do trabalho da voz, porque a Ana, minha esposa, ela é especialista em cantoterapia Uhum. e em terapias sonoras, que ela se formou pela Califórnia, então ela também tem uma bagagem incrível, vai estar junto comigo nesse curso. Nós vamos mostrar para vocês esse trabalho e vamos estar com vocês nos ambulatórios sonoros. Então, teremos os atendimentos. O que eu vejo, Diogo, em comparação a outros experts como você, que eu tenho trabalhado, que a tua entrega ela é muito grande. A entrega que você vai fazer, tanto de material, do tempo de qualidade que você vai estar com os alunos, né? O ambulatório também. E o legal que você que, lembrando, tá passando o site aqui, você que já quer fazer a sua inscrição, aproveita, entre em contato e opa, eu não ia falar, mas vou falar. Vai ter um desconto especial se você falar que veio pelo corte ou pelo podcast. Você vai entrar em contato, lá vai ter um contato pelo site, e você vai falar direto com o Diogo. Não é com um bot, não é com uma IA. Se você mandar mensagem pro Diogo, é ele mesmo que vai te atender. É claro que o Diogo ele é um profissional que ele é acessível, mas nem sempre vai estar disponível, porque ele tem as aulas, as mentorias dele, mas você pode estar chamando lá, que não vai ter problema nenhum. Então, o site está aqui, você pode já entrar no site, já garantir sua vaga, entendeu? Se você vai entrando no site, ele vai te caminhar, né, para a página da sua inscrição e também para você já estar comprando, fazendo a sua inscrição e a sua matrícula. Entretanto, entre em contato com o Diogo e fala, ó, vim pelo podcast, vim pelo corte, seja pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, porque vai ter um descontinho especial para você. Perfeito? Outra coisa que eu vim aqui, os entregáveis principais do Soma. Então, nós estamos falando de um curso presencial de 6 módulos, estamos falando das apostilas, o ambulatório sonoro, né, aos domingos. Lembrando também para você que quer participar do ambulatório, já faz também sua inscrição lá, são vagas limitadas. Né? Vai ter aulas do Diogo com yoga também, a pessoa pode assistir essas aulas de Sim, yoga? a ideia é que quando a pessoa ela vem para o trabalho do curso de terapias sonoras, que a sugestão que a gente faz é que ela pratique yoga, porque
como eu falei para você, você vai sentir através desse corpo que você mora, essa casa que você mora. Então, quanto melhor você movimentar de forma inteligente seu corpo e aprender a respirar melhor, você vai ter mais capacidades e competência para fazer esse curso. Uhum. Então, isso tá disponível para quem vai se matricular no curso. E também um certificado Soma, que você passou pelos módulos, tem acompanhamento do Diogo e da Ana. Também queria mandar um abraço para a Ana, lembrando que a Ana logo, logo está aqui com a gente, também gravando um podcast Sim. aqui com a gente, tá? A gente tá chegando agora aqui, Diogo, que é os bônus que a pessoa vai ganhar acesso. Então a pessoa vai ter as aulas de yogas, as aulas curtas, né, que temos na comunidade Tem aulas do, curtas do, do também. yoga, então ela já ganha já as aulas, e o curso online de yoga, que é os 15 minutos de yoga, o yoga de todo dia? Tem as aulas curtas, que são esses 15 minutos de aulas de yoga, que estão disponíveis para quem se tornar, para participar do curso. Fazer a mentoria, certo? E quem vai ter as aulas também ao vivo. Então, se quiser praticar comigo ao vivo, online também, vai ter essa disponibilidade e está incluso no curso também, Uhum. quem fechar o curso com a gente. E mais importante você vai ter esse material disponível para você, não por tempo limitado, vai estar durante todo o curso disponível para você. Ah, isso é legal. O curso, quando tiver atualização, né, na parte dos módulos online, automaticamente atualiza e você fica por dentro das novidades. Se caso aumentar algum módulo, é claro, se você tiver na reciclagem, vai fazer esse módulo novo, vai ter um descontinho para você poder estar fazendo. Mas, uma vez dentro da comunidade, ele já é um aluno vitalício ali para você estar acompanhando, né, esses projetos no decorrer. E qual é a ideia final de tudo isso, Diogo? Só para a gente recapitular. O Soma é uma comunidade que vamos trazer pessoas apaixonadas, né, pelo yoga, apaixonadas por qualidade de vida, que querem cuidar da sua saúde, né, evitando remédios, evitando eh, coisas que hoje o mercado nos entrega, né, essa coisa artificial. E por Sim, que não usar uma coisa natural que já existe, que nem você falou da voz, no som. do som, da frequência, Sim. né, Diogo? Então, antes da gente finalizar, eu sei que você pode estar perguntando qual é o preço, o valor, mas aí você vai lá no site. Tem um site aqui e também no Instagram do Diogo. Quero que você vá lá e você já pode estar vendo esse link. Rafa, mas o curso já começou, eu acabei vindo esse corte na segunda, na terceira semana. Não tem problema. Você pode estar participando. Mas vamos fazer então o resumo do treinamento da mentoria Soma para quem quer realmente entrar agora na primeira turma. E aquela pessoa que fala, olha, não é o momento agora de eu entrar, não tem problema, mas você já faz um cadastrinho, garante a tua vaga, deixa o seu contato para a gente colocar na próxima turma, Tá ótimo. certo? Vamos fazer um resumo então do Vamos lá. Soma para quem está nos assistindo. Bom, pessoal, a gente tem um curso de 6 módulos disponível para você, que se você não pode, como o Rafa falou no primeiro módulo, você pode entrar em qualquer módulo que você quiser, porque os módulos são fechados neles mesmos. Então você pode, por exemplo, se você entrar em julho, em agosto, você entra no módulo, faz o módulo, e aí você no ano seguinte vai ter o curso novamente. Então você vai fazer os módulos e vai fechar o teu curso num dado momento quando você fechar. Então, Perfeito. a ideia é que você faça parte da comunidade, por quê? Porque independente de como vai ser o nosso futuro, quando a gente vai atender as pessoas e você no seu ambiente, como que você vai fazer de repente a sua transição de carreira, você que quer mudar de área e vir para o trabalho terapêutico, essa é uma área que está crescendo muito por conta do que o Rafa mesmo falou, e você já sabe, é uma sociedade extremamente ansiosa, angustiada, de Uhum. demandas, estressada, e precisamos dessa afinação deste instrumento que é o corpo que nós moramos, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, precisa de uma afinação. Então, você vai se tornar um afinador de seres humanos que fluem com um conhecimento muito precioso. Então, aonde você atuar, você vai ter muita eficiência, muita bagagem para poder ajudar de fato, e não simplesmente só fazer um paliativo. Uhum. Então, essa é a entrega do curso. E aí ele vai trazer para você esse curso onde você faz parte de uma comunidade e vai fazer parte dessa construção dessa metodologia junto comigo.
E dessa forma, você vai ser um terapeuta único, dentro de uma metodologia de um grupo, mas você não vai ser a voz apenas extensão de uma metodologia, você vai ser você, com todos os seus potenciais, e isso é maravilhoso de existir na sociedade, porque poucos grupos, eles são dessa forma, onde eu dou a você a liberdade de ser você, e ao mesmo tempo te dou um conhecimento para você aplicar e fazer parte de uma comunidade maior. A gente se sente bem quando a gente faz parte de um grupo que realmente faz um sentido para o bem, né, para aquilo que vai ajudar. Porque a gente quer cuidar das pessoas que a gente ama e a gente vai cuidar se a gente tiver conhecimento. Não tem como cuidar daquilo que a gente não ama e não tem como amar aquilo que a gente não conhece. Eu preciso conhecer para poder amar. Eu preciso conhecer para poder fazer um trabalho de fato. E isso é o que esse curso do Soma vai oferecer para você. Eu sei que esse trabalho é maior do que eu, como pessoa. Então, esse trabalho precisa acontecer no mundo. Então, você é responsável por esse trabalho, não só o Diogo. Eu estou muito feliz de poder produzir esse material para você, mas esse material é seu, para você tomar posse e assumir esse corpo junto comigo, esse soma junto comigo. Então, é um convite para além das nossas personas e um propósito para um mundo melhor. E eu acho que você que está buscando algo assim já está nesse mundo melhor. Então Uhum. vamos construir isso juntos. O que eu posso dizer, assim, que eu acredito nesse projeto. Eu acredito demais nesse projeto, porque eu tenho acompanhado o Diogo desde o início de uma trajetória de mais, acho que de uns 10 anos que a gente se conhece, né, Diogo? Sim. Então eu tenho acompanhado, também sou aluno dele, né, fiz yoga, participei, né, de retiros e, sinceramente, foi um divisor de águas. E, Diogo, eu queria falar agora daquele teu paciente que foi uma das coisas incríveis que você me falou, me mostrou. Aqui não tem como a gente mostrar o vídeo agora, mas a gente vai colocar para você na edição, né? Esse momento, né, de um aluno teu, aliás, de um atendimento que você fez, mas eu quero que você preste atenção agora. Para o que você está fazendo, escuta o que o Diogo vai falar, que foi um caso que eu fiquei, assim, impressionado com, com a, com a reabilitação que teve, né? Então, fala um pouquinho desse atendimento que você fez, Diogo. Legal, é muito interessante. São muitos casos, né? Esse foi um que eu trouxe para o Rafa observar. Para quem sabe olhar, vai enxergar verdadeiros milagres acontecendo, porque quando você aprende a ver as coisas, você percebe o que está realmente funcionando. Então, o trabalho do som ele é muito poderoso e tem um paciente que está há mais de 20 anos morando numa cama. Sofreu um acidente quando era jovem. Ele tocava violão, fazia parte da orquestra de violas e ele tinha a vida dele. Sofreu um acidente de moto e mora numa cama há 20 anos. A família dele cuida dele com muito amor, muito carinho. Ele é muito assistido. Então, tem sempre enfermeiras e pessoas auxiliando ele. Ele não fala, ele tem um corpo com muitas limitações, só se alimenta por sonda, tem um braço que mexe e a mão sempre muito fechada ou muito rígida, os pés, enfim. Um quadro complexo e eu faço o trabalho com som, né, com esse paciente. E esse paciente, ao trabalhar com o som com ele, realmente a música e o som, ele trabalha com o nosso cérebro de uma forma muito E grandiosa, profunda, né? porque o som ele só para dar já uma introdução aqui para vocês, né, eu não toco o corpo de vocês, mas o meu som toca o corpo de todo mundo aqui agora. Eu não estou só chegando no seu ouvido, eu estou chegando no seu corpo inteiro. Eu atravesso o seu corpo com o som da minha voz, mesmo você estando em outro lugar assistindo, porque minha voz chega até você. Então, quer dizer, o som ele tem muito poder e ele atua não só no processamento auditivo,
na questão do sistema límbico, na questão emocional, quando você está sentindo o som ou ouvindo uma música, na questão da pele que recebe o som. Então, o cérebro ele está sendo na memória. Você trabalha o cérebro de uma forma muito grandiosa. Então, isso ajuda uma neuroplasticidade do cérebro. Alguém que teve uma lesão no cérebro, ele precisa ter uma neuroplasticidade, ou seja, encontrar novos caminhos sinápticos para poder voltar a ter funções no corpo. Pois bem, aos 20 e poucos anos ele não mexe de forma adequada essa mão, tem muita dificuldade e sempre movimentos mais grosseiros, mais rígidos. E ao tocar o violão, eu mostrei vários instrumentos, preparo ele com o som da voz e etc. E ao mostrar o violão e tocar o violão para ele, a gente percebe não só que ele responde, porque ele consegue compreender muito bem o que a gente fala e entender e às vezes responder, mas ele não fala. Então ele compreende, mas não fala. E aí ele mostra pra gente que ele tenta fazer os movimentos e não conseguia antes. Desta vez, após algumas sessões, ele está começando a trabalhar a delicadeza das mãos e tocar com os dedos de uma forma que não era feito antes. Ou seja, novas conexões foram feitas porque um trabalho sonoro foi oferecido. Não só porque ele fez movimentos, porque ele faz fisioterapia, faz outras terapias que são tão importantes quanto, mas o trabalho do som fez novas conexões acontecerem. Então, ele fez um movimento que para você pode não valer nada, um movimento assim de mão, mas para ele é a vida dele. Isso é emocionante para uma família. É fantástico porque eu vi o vídeo. Então, Depois eu vou colocar os vídeos para as pessoas verem. Então, assim, não tem valor para o outro, mas para ele tem valor. É o valor da vida dele. Foi fantástico isso. E aquilo emociona a família, emocionou ele. A gente percebe às vezes que ele até se emociona ao fazer o que ele, porque ele está interessado e está conseguindo fazer o que antes não era possível. Então, veja, não tem palavras e nem valor nisto. Isso é acima de todos os valores, porque é alguém realmente reabilitando funções de uma forma eficiente, otimizando, porque a gente usa o corpo, movimento, respiração e som para fazer esse trabalho acontecer. E é por isso que eu torno a dizer, e eu digo que eu acredito no soma. E se você também acredita que o poder da frequência, o poder da palavra, o poder dos instrumentos, que eles vibram, passam pelo teu corpo, como o Diogo falou, que o nosso cérebro ele é elástico, né? Ele é plástico, ele consegue fazer essas conexões. Então, através da música, ele falou, ele não toca no corpo, mas a voz que chega, a frequência que chega, pega do fio do cabelo à ponta do pé. Então, Diogo, isso é incrível, isso é fantástico. Estou contigo no Soma. Espero estar trazendo para as pessoas esse trabalho seu, que é um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. Eu espero estar de volta com você aqui para a gente falar mais sobre o Soma e também para falar de outros projetos, né? Claro. Só para a gente finalizar, Diogo, além do Soma, o Diogo também tem o Yoga nas Estrelas, que é um projeto fantástico. A gente tem um material depois que a gente pode até você pode estar vendo lá no Instagram dele. Tem, né, os encontros de terapia sonora, né? A própria aula de yoga. Então, tudo isso você encontra no Instagram do Diogo. E se você realmente quer fazer parte dessa comunidade, se você realmente entendeu, fez sentido para você, ou não é o momento disso agora, mas você quer indicar esse conteúdo do Diogo para um outro profissional que é amigo seu, que você acredita que vai fazer toda a diferença na vida dela, então não perca tempo. Já segue o canal, compartilha, tá? Porque vai fazer muita diferença, não só na sua vida, na vida de quem você vai compartilhar e na vida das pessoas que essa comunidade vai impactar, né, Diogo? Exatamente. Você que é musicoterapeuta, que é profissional da área da saúde e que já tem a sua profissão e que não quer ter outra, você não vai ter algo que vai contrapor ao que você já faz ou que você já é. Só vai somar. Só vai somar mesmo, porque essa é a palavra. Aham.
ela soma, ela traz uma adição àquilo que você já tem de potencial e de fato vai melhorar o seu desempenho naquilo que você faz, porque você vai ter mais capacidade para sentir e fazer as coisas, pois tem um conhecimento realmente eficiente e relevante para que você se desenvolva cada vez mais. Então você é muito bem-vinda, muito bem-vindo a estar comigo e fazer parte desse corpo, desse soma. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Aproveita para seguir nas redes sociais. Está passando aqui a rede social do Diogo, a minha rede social. E um forte abraço aqui no Mais Que Um Podcast, com pessoas interessantes, porque o Mais Que Um Podcast é isso. É trazer conteúdo, informação e esperamos vocês no próximo episódio, tá ok? Forte abraço. Tchau. Valeu, gente.